Boa noite para vocês todos. Vamos continuar? Então, obrigado por vocês voltarem aqui. Chamando seus amigos aí, tá? Mas eu vou continuar no foco. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Muito bem. Casamento para a Ártemis. O casamento para essa mulher empreendedora, para essa mulher caçadora, essa mulher de foco, né? Casamento para as mulheres empreendedoras, que são as Ártemis de hoje em dia, tá? Casamento não é prioridade para a mulher de Ártemis. As mulheres que normalmente são muito independentes, que são muito ligadas a negócios, elas não se focam muito em casamento, em relacionamentos, tá? Elas preferem a liberdade para explorar. E quando ela se casa, ela se casa normalmente com um colega de trabalho. Então é aquele casamento, é o chamado casamento arquétipo, né? Ela casa com um irmão, ela casa com aquela pessoa que tem mais afinidade em termos de pensamento, em termos de foco profissional. Então normalmente são pessoas que têm a mesma profissão, esportistas que casam com esportistas, ou então as pessoas se vestem de forma parecida, né? Enfim. Então, como a sexualidade não é prioridade para a Ártemis, o casamento é uma espécie de uma aventura, né? Um esporte, uma experiência. A prioridade da mulher empreendedora no casamento é compartilhar o que ela tem em comum com o seu companheiro e não necessariamente aquele envolvimento sexual. Então, quando a energia muitas vezes é focada em metas, a relação às vezes nem tem tanta sexualidade assim. Ela é mais aquele parceiro de dia, aquele homem que está junto com ela para o que der e vier, mas eles não têm aquela química, mas eles às vezes passam a vida inteira juntos ali, como companheiros, como casados, né? Tem filhos e tudo, mas não é aquela relação tão intensa quanto a relação das Afrodites, por exemplo. Tá bom? Bom, profissão da Ártemis, das mulheres empreendedoras. Elas gostam de educação física, fisioterapia, trabalham com estética, música, veterinária, adora trabalhar com crianças. Eu falei veterinária, mas eu preciso dar uma ênfase à veterinária. As mulheres de Ártemis adoram bichos, né? Por conta dessa lembrança ancestral lá do mito de Ártemis. Então, trabalham também em instituições protetoras de animais e também que amparam mulheres sofridas. As Ártemis, elas têm aquela tendência a serem a fraternidade, né? Aquilo que abraça tudo, que envolve tudo. Bom, como é que são as relações com as mulheres, tá bom? Como funciona a relação com as mulheres de Ártemis? Elas normalmente têm relações fraternais com as mulheres. São amigas. Diferente das Afrodites, elas não concorrem, elas não veem as mulheres como concorrentes, né, na disputa de um parceiro, por exemplo. Então, porque Ártemis vivia rodeada de ninfas, ela pediu a Zeus, né, a companhia das ninfas, né? Então ela é o arquétipo da irmã. As mulheres de Ártemis são as melhores mulheres para terem amizades. Amizades de mulheres, entendeu? Então, amigas protetoras dos ofendidos e também das feministas, tá bom? Então, bom, a relação com os homens, as mulheres de Ártemis, como é que elas lidam com os homens? Normalmente, de forma fraterna. São amigos, colegas, aquele irmão, o marido é o irmão arquétipo dela, né? Então ela sempre está com as amigas ou com um irmão. Ela sempre tem aquele amigão dela, né? Que ela nunca vai ter nada com aquele amigo dela, mas ela sempre está junto dele, né? Então adora os irmãos. Normalmente essa mulher de Ártemis, muitas vezes ela tem irmãos, então ela adora os irmãos dela, as irmãs menores, ela cuida, protege os irmãos menores, os irmãos meninos e meninas, né? Ela tem esse tipo de comportamento. Bom, o que uma mulher de Ártemis precisa? Antes de falar do que a mulher de Ártemis precisa, nós precisamos falar do que enfraquece as mulheres de Ártemis e do que fortalece as mulheres de Ártemis, tá?
todo mito, todo comportamento, ou cada nível de poder humano é enfraquecido ou fortalecido por duas emoções. Então, as emoções que ofendem as mulheres empreendedoras são as emoções de ofensa. É muito comum as mulheres de Ártemis, como o mito de Ártemis era o mito da liberdade, ele também é associado ao mito da exposição. As mulheres de Ártemis elas não têm medo de se mostrar para o mundo. Elas são mulheres corajosas, elas investem no mundo, elas têm coragem de enfrentar e de se mostrar. Então, é muito comum na infância, quando essas meninas de Ártemis estão crescendo e estão mostrando a sua força, elas serem repreendidas muitas vezes ou reprimidas por pais, pela família. Então, quando elas são ofendidas, elas têm tendência a guardar ressentimento, ficar com aquele ressentimento dentro, e isso às vezes durar por muitos anos, principalmente se for ofensa da mãe, né? Ela tem a referência afetiva como a mãe. Se é uma mãe repressora, ela vai guardar aquela angústia em relação à mãe. E essa ofensa vai bloquear o potencial de poder dessa Ártemis. Ela vai ser uma mulher cheia de potencialidades, cheia de meios de ganhar dinheiro, mas vai escolher as piores oportunidades para ganhar dinheiro. Vai escolher aquelas oportunidades que ela vai trabalhar muito e ganhar pouco. Vai escolher aquelas oportunidades que ela sabe que é poderosa demais. Ela sabe que ela tem outras potencialidades. Às vezes ela tem uma profissão que pode dar a ela muito retorno financeiro e profissional, mas ela escolhe aquela subprofissão onde ela vai ter que trabalhar muito, ganhar pouco e sofrer. As mulheres de Ártemis ofendidas, elas têm essa característica, têm esse potencial. Tá bom? Então, quando essa mulher de Ártemis ela encontra a igualdade, ela se liberta dessas angústias, ela se liberta desses ressentimentos, ela perdoa os ressentimentos, ela retorna para o ponto de igualdade dela. Aí ninguém segura essa mulher. Ela vai ter foco na vida, ela vai ser a guerreira, vai ser a arqueira e vai alcançar as metas de vida dela dentro dessas características que eu falei. Então, claro que o mito de Ártemis fala de um comportamento feminino ligado à invulnerabilidade sexual, mas em relação aos homens. Mas quando eu falo no contexto da Odisseia do Poder, o nosso objetivo é você pegar o melhor de cada mito, porque as mulheres têm 7 potenciais. Então, a mulher vai precisar do mito de Ártemis para desenvolver o seu potencial de ser independente e de ganhar dinheiro e de ter sucesso. Mas a mulher não precisa comprometer a sua sexualidade por conta disso. Então, para que as mulheres de Ártemis, se você é uma mulher de Ártemis que se identificou com esse perfil, se você é uma mulher de foco empreendedora, mas você tem dificuldade na área afetiva, você tem dificuldade na área com a sua espiritualidade, você deve buscar o reequilíbrio dos outros potenciais femininos seus, tá? Então, uma das coisas que a mulher deve buscar é compreender o seu potencial de sedução, deve buscar o potencial de Afrodite. Então, você pode acompanhar as outras palestras onde nós vimos o potencial de Afrodite, o potencial de sedução feminina. Então, a Ártemis também precisa, além de Afrodite, precisa do potencial da maternidade, porque às vezes ela fica muito focada nos negócios e esquece dos filhos. Então, desenvolver o potencial da mãe, do mito de Deméter, né, que representa a maternidade na cultura grega. Além disso, representa o contato com a mulher esposa, né, a mulher esposa dedicada, que é representada pelo mito de Hera. E isso equilibra essa relação das Ártemis no casamento, né? Elas não ficam aquele casamento meio apático, onde ela está com um companheiro ali, mas ela não é muito ligada a ele, né? Esse arquétipo reequilibra as mulheres nesse aspecto e também refaz o contato com a espiritualidade, né? A ofensa, essa emoção que eu falei que bloqueia as Ártemis, também bloqueia o centro da espiritualidade. Então as mulheres de Ártemis, elas tendem a ter conflitos com espiritualidade. Então reequilibrar
o perfil, o caráter emocional feminino ligado à espiritualidade também é de muita importância para as Ártemis, tá? Os mitos, as mulheres que operam sobre o mito de Ártemis, que funcionam, que estão conectadas, que nasceram ou que estão nesse momento vivendo uma história artêmica, tá bom? Vou usar esse termo. Então, eu espero que você possa despertar. Se você não tem esse potencial de foco, é uma mulher que está em outros níveis de poder, eu espero que você possa despertar esse seu potencial de Ártemis, conhecendo ele a fundo, estudando ele a fundo, e que você possa se tornar uma mulher que, além de ter foco, você possa ter sintonia com o mundo, você possa ser bem-vinda aonde quer que você chega, você seja considerada, você seja importante, você tenha a capacidade de cuidar também, tenha a capacidade de ser desejada, né? E de viver sempre maravilhada, e além de tudo ser também uma mulher capaz de ser compreensiva, né? E além disso tudo ter autoestima, ser autêntica, ser digna do melhor da vida e viver cheia de vitalidade. Esse é o potencial que a Ártemis deve viver com verdade, ok? Então eu quero agradecer pela oportunidade de ter cortejado esse poder feminino que é representado pelo mito de Ártemis, e desejo que todas as mulheres consigam alcançar esse nível de independência capaz de trazer para ela sucesso, abundância e a capacidade de ser vista, né? As Ártemis sofridas, elas sufocadas por ofensa, né? Ofensa é a criptonita das Ártemis. Elas muitas vezes passam a vida inteira sem saber que são especiais, e muitas vezes elas não encontram o seu lugar ao sol. Então é muito importante não só conhecer o seu potencial de Ártemis, mas também conhecer quais são os outros potenciais que você, enquanto Ártemis, precisa desenvolver. E para os homens também é muito importante conhecer o perfil das mulheres dessa maneira, e vai ajudar ele a entender como compreender uma mulher muito empreendedora, que às vezes ela não é muito conectada com o casamento e que ela precisa reequilibrar outras questões, tá bom? Então, obrigado, foi uma honra falar sobre o potencial de Ártemis, e a gente encerra aqui essa palestra, ok? E agora eu vou abrir para as perguntas, vou pedir desculpa a vocês todos que entraram aqui, que falaram comigo, eu estava concentrado aqui. Boa noite, Formique. Ivone, basta você ir vendo se esses potenciais de Ártemis que estão desequilibrados tem a ver com você. Então, se você é uma mulher de Ártemis, é uma mulher que tem esse perfil de empreendedor e tem essas questões ligadas ao casamento, ligado aos relacionamentos, você pode buscar esses outros arquétipos. Tchalane, você falou comigo, desculpa, eu vi sua pergunta, mas eu estava concentrado aqui no foco. Tem no meu site, leonardo.vc, você consegue acessar o perfil do Facebook. Um grupo fechado no Facebook, na verdade. Eu faço convite para todos que estão aqui. Leonardo.vc, lá tem um link para grupo fechado Facebook. Esse grupo fechado no Facebook eu estou colocando as reprises de todas as palestras. Oi Natan, tudo bom? Está certo ter um potencial de cada mito? Sim, Márcia. Nós temos todos os potenciais, mas a gente tem um que é mais forte. Então esse um que é mais forte a gente vai acabar se identificando, e com esse que você se identificar é importante que você busque reequilibrar os outros que a gente fala em cada palestra. Então hoje, por exemplo, se você é uma mulher de Ártemis, você precisa não só reequilibrar o seu potencial de Ártemis, mas também o seu potencial de Afrodite, seu potencial de Deméter, seu potencial de Hera e de Este. E para que isso? Para que você possa se realizar como ser humano, para que você possa encontrar sua missão de vida. Missão de vida tem a ver com tudo isso que todo mundo quer, que é ser realizada como pessoa, quer ter um bom trabalho, quer ser feliz no trabalho, quer ter sucesso no trabalho, quer ser reconhecida.
tudo isso que vocês querem de vida, que todos nós queremos. As mulheres que geralmente outras mulheres se aproximam ou querem competir com ela. Tialane, as mulheres de Afrodite, elas tendem à competição, mas as mulheres de Afrodite, elas tendem a competir na sensualidade. Deixa lá, pode deixar. Perguntas, gente, dúvidas, pode deixar no grupo, tá bom? E aí eu sempre estou olhando e estou respondendo, estou interagindo com vocês. Se vocês estiverem aqui no Periscope, basta interagir. A gente também tem um grupo no WhatsApp. Se você quiser participar do grupo WhatsApp, manda uma mensagem pelo grupo do Facebook lá, pedindo para que eu possa inserir você no grupo WhatsApp. E a gente se comunica também. Vejo no trabalho e alguma coisa relacionada a estilo. Tialane, normalmente a mulher que disputa muito no trabalho é a mulher do tipo a mulher estratégia, a mulher de Atena. É uma mulher muito competidora no trabalho. Oi, Fátima, tudo bem? Como vai você? Então, gente, perguntas, por favor. Vou abrir mais uns 5 minutinhos. Em que um homem atrai esse tipo de mulher? O que em um homem atrai esse tipo de mulher? Natan, a mulher de Ártemis, ela vai se identificar com aquele homem que é igual a ela muitas vezes profissionalmente. Muitas vezes é aquele homem que já conhece ela há muito tempo, que trabalha junto, que começaram juntos, às vezes já se conhece de longos anos. Aí, bela dia, ela olha para ele e fala assim, que são amigos, exatamente, são amigos. Nunca vai ser aquela relação assim que encontrou de vez, teve química e namorou e vai casar depois. Nunca vai ser assim. Normalmente vai ser aquela coisa já antiga, de amigos. Às vezes eles já conviveram juntos como amigos, ela já teve um namorado, ele já teve uma namorada, mas aí resolvem se encontrar e falar, não, vamos namorar e vamos casar. Normalmente é assim. Alguém se identificou com esse tipo de... Quem se identificou com a mulher de Ártemis aí? Escreve um. Fátima Naya, você deve ser uma mulher de Afrodite, Fátima. Mas a Afrodite também tem os seus pontos fracos. O ponto fraco da Afrodite é a emoção da raiva, né? Qual perfil masculino representa essa mulher? O mito de Apolo, Nathan. O perfil de Apolo é um traço semelhante ao de Ártemis, porque Apolo também era um guerreiro, era um empreendedor, e ele era o irmão gêmeo de Ártemis, né? Então as mulheres empreendedoras costumam casar muitas vezes com homens empreendedores cujo relacionamento não é prioridade. O homem de Apolo é muito racional, ele está focado em trabalho. Pois é, Silvana, você deve estar trabalhando atualmente na Tam Metamorfose. Você deve ser de Apolo, de Afrodite. O mito masculino que se identifica, o mito equivalente ao mito de Afrodite é o mito de Dionísio, que eram os homens sedutores. O homem sedutor é o homem Dionísio, e a mulher sedutora é a mulher de Afrodite. Lembrando que isso não tem nada a ver com religião, tá? Então, os homens de Dionísio são aqueles homens que são esteticamente bem construídos, mas não são aqueles homens muito musculosos. Normalmente, esses homens mais fortes assim são os homens guerreiros, os homens de Ares. Como reconhecer esses traços da mulher de Afrodite? As mulheres de Afrodite e Aninha Lago não são difíceis de ser identificadas. Basta você olhar a televisão, ligar a televisão. As principais mulheres de Afrodite vão estar lá. Vão ser grandes atrizes, aquelas mulheres muito bonitas. Vão ser grandes cantoras. Eu abri a palestra de Afrodite com um clipe de Shakira. E Shakira, no clipe de Shakira, ela saía das águas do mar, que foi exatamente como a Afrodite foi. A Afrodite surgiu do mar, né? Eu gosto eu gosto dos mitos de Afrodite, das mulheres sedutoras. Silvana, eu não conheço muito a astrologia, né? Não
sou muito conectado com questão da astrologia, então eu não sei que signo é associado. Mas se você entende de astrologia, basta você tentar pesquisar as referências, Nathan. Bom, eu estou usando esse livro aqui para estudar, que eu comprei recentemente. É o Mitologia, o livro de ouro da mitologia. Obrigado, Tialane. Esse aqui, do Thomas... Pois é, Thomas Bulfinch. Thomas Bulfinch, livro de ouro da mitologia. Tá bom? Dê uma olhadinha. Se vocês quiserem acompanhar os outros dias da Odisseia do Poder, me sigam aqui no Periscope. Obrigado. Tá. Nós, aqui na Odisseia do Poder, nós estamos falando... Mostro. Aqui na Odisseia do Poder, nós estamos falando sobre as leis do poder. Nós já falamos sobre as leis do poder. Sobre 24 leis do poder. Oi, Léo Coste, tudo bem? E também, aí são 48 leis do poder. Cada lei do poder está relacionado a um mito. Né? Então agora nós paramos para conhecer esses mitos, esses potenciais humanos, masculinos e femininos. Sim, sim, sim. Pois é, Léo Coste, somos como é que fala? Agora me falhou a memória, mas temos o mesmo nome, né? Então, falamos sobre as leis do poder. Agora nós paramos para estudar Fátima, não me lembro quanto foi o valor do livro, mas foi em torno de uns 20, 25 reais nessa faixa. Então agora nós paramos para conhecer os mitos. Mariana Webb, tudo bom? Mariana Webb, grande Ártemis. Mariana Webb eu conheço, uma mulher empreendedora, grande web design. Se vocês quiserem, gente, trabalhar com uma pessoa muito, muito, muito competente na área de web, muito, muito, muito competente na área de design. Mari, seja bem-vinda. Você é uma mulher de Ártemis, que eu conheço. Conheço há muitos anos. Então, gente, agora a gente está estudando os mitos. Essa semana nós estudamos o mito de Apolo ontem. Hoje nós estamos vendo o mito de Ártemis. Amanhã a gente vai fazer uma pausa. Vamos fazer uma live sobre outro assunto. E quinta e sexta-feira nós vamos estudar o mito de Deméter e de Poseidon. Os mitos relacionados à paternidade, tá? A maternidade, Deméter, e Poseidon, paternidade. Então, nós estamos trabalhando com as fontes fundamentais de poder. Gente, quer se tornar uma pessoa poderosa? Estude mitologia. A história dos mitos fala de todas as possibilidades que você pode ser. Oi, Maria, tudo bom? Adélio, boa noite. Deuses do Egito, muito bom. Agora, são os mesmos mitos, só que na cultura egípcia, né? Mas lá tem a deusa do amor, tem a deusa de todas essas referências, né? A deusa da luz, o deus do ar, que representa a liberdade, e assim por diante. Cada cultura criou o seu mito, tá bom? Então, é importante que a gente compreenda agora esses mitos. Amanhã, o horário da live, alguma famosa que caracteriza a Ártemis que você pode citar. Uma famosa que não é, na verdade, uma pessoa de verdade. Mas você já ouviu a história da Mulher Maravilha? A justiceira Mulher Maravilha, que está inclusive no filme, né? Batman vs Superman. Aquela mulher é a mulher de Ártemis. Tialane é a mulher de Ártemis. Assista o filme Batman vs Superman. A Mulher Maravilha é Ártemis. Eles conseguiram fazer uma Ártemis perfeita. Perfeita, a mulher de Ártemis. É uma mulher guerreira, empreendedora, justiceira. Ela não admite mentiras. Tanto que a Mulher Maravilha tem um laço da verdade. Pois é, era uma amazona, né? Então, a Mulher Maravilha, agora sim. Para você pensar em mulher de Ártemis, deixa eu ver, uma Mariana, mulher de Ártemis. E todas as mulheres de Ártemis que falaram aqui que são mulheres de Ártemis. Mas se você pensar na mulher hoje em dia, é muito comum as mulheres de Afrodite, tipo Shakira, por exemplo,
é uma mulher de Afrodite, mas ela tem traços da mulher de Ártemis. Porque ela é empreendedora, ela que gere a carreira dela, ela é uma mulher guerreira, forte, né? Então, normalmente, as mulheres que estão hoje em dia em evidência, elas têm traços de Afrodite para seduzir o mundo, né? Cantando ou dançando, mas elas que levam a carreira delas. Então, para você levar a sua carreira, você precisa do poder de Ártemis. Entenderam? Mais perguntas, colocações, obrigado pelos corações, obrigado pelos compartilhamentos. Mayara Nunes, obrigado. Quem entrou depois, eu sou Leonardo Costa, muito prazer. Eu sou BMT Practitioner. BMT é um método de terapia e coaching que trabalha com reconfiguração emocional através de ativação de chaves emocionais e chaves no corpo. Então é um método de reprogramação comportamental. É excelente. E aqui na Odisseia do Poder nós vamos trabalhar com o BMT para ativar os arquétipos. Já respondo, Márcia. Eu tenho falado aqui, Ártemis precisa do potencial de Afrodite, do potencial de Hera e de Este. Mas se vocês apenas estudarem esses potenciais, não vai ser suficiente para vocês desenvolverem esses arquétipos em vocês. Então aqui nós vamos aprender a trabalhar com uma técnica chamada programação psicoenergética para poder ativar. Imagine que você tem vontade de ser uma mulher mais sedutora, mas você não sabe como fazer. Então as técnicas que nós vamos ver aqui em lives fechadas, em lives restritas, vai ajudar você a ativar o seu potencial de sedução. Aí você não vai precisar ser sedutora igual a outra mulher que você está vendo. Você vai ser sedutora do seu jeito. Você vai ser empreendedora no seu jeito. No Face não, no Face é bmt.leonardo.vc. A mulher que canta tem Afrodite por essência? Sim, Aninha. Bom, nem sempre a mulher que canta tem a Afrodite por essência. Stanis, welcome. Hi from Brazil. Pois é, vão arrasar. Sozinho é difícil, precisa de ajuda bem orientada. Pois é. Então, nós vamos trabalhar com programação psicoenergética para ativar esses potenciais das mulheres aqui. Então, se você se identificou com a Ártemis, fique atento na Odisseia do Poder para que vocês possam pegar as lives que não vão ser abertas, vão ser fechadas, porque é uma técnica muito séria, eu não posso deixar aberto aqui no Periscope. Então, eu vou abrir as inscrições para que vocês possam depois escolher quais são as lives que vocês vão querer ver. E essa parte inicial vai ser gratuita para que vocês possam experimentar. Possivelmente, Beta, vai ser no final do curso, né? Ou durante a segunda parte do curso, tá? Adriana, boa noite. Então, se preparem, Natan, porque nós homens também vamos poder participar. E depois eu vou abrir inscrições para turmas anuais, para quem quiser passar um ano inteiro trabalhando esses arquétipos comigo, tá bom? Aí vai ter uma inscrição aberta mesmo, enfim, vai ser um curso mesmo aberto com inscrição e com um custo, né? Pois é, Maria. Então, assim, acompanha aqui. A gente não tem site ainda. Eu já tenho uma marca da Odisseia do Poder aqui, que a gente já conseguiu fazer, tá? Ou pelo menos a base dela. Boa noite, Adriana. Vou mostrar aqui a marca da Odisseia do Poder para vocês darem uma olhada. Olha aqui. A marquinha da Odisseia do Poder. Aqui. Então, essa aqui, primeira mão para vocês. Ainda é um rascunho, tá? O legal do Periscope é que eu vou testando aqui as coisas. E aí vocês vão me dizendo o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Bom, então, lá pra frente, não deve demorar muito, tá? Nós vamos ter um site que vocês vão se inscrever e indicar qual é o mito que você vai querer tomar o treinamento para que você possa aprender
a desenvolver esse arquétipo em você, tá bom? Obrigado por quem está chegando, obrigado pelos corações. Aninha Lago, tem o Twitter sim. Leonardo com você, no Twitter. Você viu, Mari? Gostou? Tem que fazer alguns ajustes ainda para botar no site. Mas é isso aqui. Gente, mais perguntas? Podem perguntar, por favor. Mais uns 5 minutinhos para gente conversar. Meu site é leonardo.vc. Lá tem links para todas as redes sociais que vocês quiserem. Tem links para Instagram, tem links para Facebook, tem links para o grupo fechado do Facebook, tem links para Twitter, enfim, Google+, todas as redes sociais nós estamos presentes lá. Isso, Natan, obrigado, meu jovem. Muito obrigado, tá? Leonardo.vc. Então, mais algumas perguntas, por favor, se vocês quiserem. As mulheres que se identificaram com o mito de Ártemis aí, por favor, mais perguntas se vocês quiserem. E aí a gente vai seguindo. Lembrando que quinta e sexta-feira vamos falar do mito de Deméter e do mito de Poseidon, tá bom? E vamos seguindo aqui na Odisseia do Poder, chegando ao 4º nível de poder. Pois é, Mari. É a marca do poder, né? A Odisseia do Poder. Ah, desculpa, Márcia, não respondi. Eu me identifico com o mito de Hades. O papel das sereias na mitologia. Aninha, o mito de Hades, Hades era o deus do submundo. Então, todo terapeuta, psicólogo, psiquiatra, pessoas que trabalham com a mente, né, tem esse Hades com H, Márcia. Ártemis ser meio desligada da família. Ivone, o fato de Ártemis ser desligado da família é uma tendência. Você pode equilibrar o seu potencial de Ártemis com o potencial da maternidade, né? Aí você não fica vulnerável. Lá no seu lado Ártemis, você equilibra ele com o seu lado Deméter, né? Advogados e médicos, advogadas e médicas tendem advogadas tendem a ser mulheres de Atenas, que são ligadas à moral, à justiça, né? Advogados são homens normalmente ligados advogados são homens ligados a Apolo, né? Os Apolos podem ser advogados por conta do senso de justiça, de verdade que eles têm. Aqueles advogados bem mais ligados à sua carreira, né? Bem-sucedidos, que se vestem bem. Professoras e enfermeiras. Professoras podem ser mulheres de Deméter, né? As mãezonas. Muitas vezes a professora tem aqueles filhos, os alunos todos como filhos dela, né? Ela tem aquele cuidado. Podem ser a mulher de Deméter. E as médicas, administrador Apolo, Natan. As médicas podem ter a ver com o perfil das Atenas. Depende da médica, né? Se é aquela médica muito poderosa, aquela mulher que é médica, não é necessariamente a profissão, mas muitas vezes é o perfil da mulher. Existe mulher Ártemis que está trabalhando com medicina, é mais raro, né? Ligada à música. O seu lado Afrodite, Aninha. As mulheres de Afrodite adoram serem publicitárias, porque elas querem se mostrar. A médica mais ligada a coração, então é a mulher de Deméter, que se sensibiliza com o próximo. A médica Deméter é a médica com aquele tipo mais mãezona, né? Mas você pode ter uma médica também Ártemis, é mais raro. As Ártemis elas são mais ligadas aos animais, à veterinária.
Mas se você é uma médica que você é assim, porque você quer fazer justiça, né? Você quer tipo ajudar os oprimidos, né? Aquele pessoal que não tem condição financeira ou por conta de uma questão política, vamos dizer assim, né? Você vê aquele povo todo sofrendo, você fala, não, eu vou ser médico porque eu tenho que ajudar esse povo, essas pessoas que estão sofrendo. Então você pode ser uma médica de Ártemis, né? Não é necessariamente a profissão. A enfermeira, Adriana, a enfermeira, ela, bom, as enfermeiras, elas, se elas tiverem esse perfil mais do cuidado, normalmente elas estão ligadas também ao perfil da maternidade, né? Ao perfil da mãe, ao perfil do cuidado mesmo com aquela pessoa que está ali. Então, enfim, existem perfis femininos e masculinos. Eles têm uma equiparação, tipo, existe um perfil equivalente do feminino e do masculino, mas nem sempre eles se manifestam na prática da mesma maneira. Eles estão apenas no mesmo nível neurológico, mas em termos de comportamento, por exemplo, o Apolo é diferente da Ártemis, né? Mas eles estão no mesmo nível neurológico, tá bom? Que é no nível do poder da exposição e assim por diante. Tá bom? Rafaela, obrigado por ter vindo, obrigado pelos corações, obrigado pelos compartilhamentos, obrigado por vocês terem assistido as lives todas. A gente precisou fazer 3 lives para o Periscope não travar. Tá? Mais perguntas, mais um minutinho para as perguntas aí para a gente encerrar. Muito obrigado vocês. Vocês que arrasaram participando aqui com as perguntas. Barbosa, obrigado. Quem chegou depois, gente, assistam as replays, tá? Estão no Periscope aí. Se você é mulher, quiser saber sobre como ser uma mulher de foco, quais são as forças e as fraquezas da mulher de foco. Márcia, amanhã possivelmente a live vai ser durante o dia, porque à noite eu tenho uns compromissos e eu não vou poder ficar. Mas vai ser durante o dia, possivelmente no horário do meio-dia, 13 horas, horário de almoço. Se estiver almoçando, liga o Periscope e a gente vai bater um papo, tá bom? Mas amanhã não vai ser sobre mitos. Amanhã nós vamos falar sobre patologias. Então, se você tem alguma dor no seu corpo, se você dói os ombros, dói a cabeça, dói o pé, dói o joelho, e você não sabe qual é a razão, nós vamos falar sobre patologias emocionais. Ô, Aninha, entra no meu site leonardo.vc. Lá tem um link para o grupo Facebook. Eu estou colocando as reprises lá no grupo Facebook. Aí você procura pelo mito de Afrodite, poder de sedução da mulher. Você vai gostar, a palestra foi ótima, tá? Pois é, Tia Lani, amanhã na faixa das 13 horas nós vamos falar sobre as patologias, né? Sobre as dores físicas que muitas vezes você vai no médico, mas não sabe. Foi show, não foi, Ivone? Eu adorei também. Isacar chegando, Eduardo Mirosmar, muito bem-vindo. Então, gente, obrigado, tá? Eu vou ficar por aqui. Quero agradecer a participação de todos vocês. Obrigado por terem vindo. Obrigado pelas perguntas. Obrigado pelos corações. Obrigado por estarem acompanhando a Odisseia do Poder. Está sendo muito bom. Oh, Isa, chegou no final. Pega a replay, que foi muito legal, tá? Lembrando que a replay foi dividida em 2, porque o Periscope travou. E então eu tive que interromper a live e agora ficou tudo show de bola. Fique à vontade, Aninha. Obrigado. E, gente, quem quiser acompanhar as próximas Odisseias do Poder, conhecer sobre, aprender como ser pessoas poderosas. Pois foram 3, na verdade, né? Eu fiz uma primeira, travou nas boas-vindas, depois fiz uma segunda, travou no meio. Coisas do Periscope. Tá bom? Então, gente querida, muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? Obrigado por estar acompanhando a Odisseia do Poder. Obrigado por cada mensagem lá no grupo Facebook. Obrigado por esse carinho todo, por esse acompanhamento todo. E amanhã a gente se fala sobre essa live sobre as patologias. E quinta e sexta a gente vê mais 2 mitos poderosos. A família de vocês também. Muito obrigado a vocês todos. Deus abençoe vocês todos. Fiquem com Deus. Ótima noite. Continue aproveitando o Periscope, que tem muita gente legal no Periscope para vocês aprenderem
muito coach, muito terapeuta, muita gente da área de marketing digital. Aproveitem bastante, que a interação é muito importante, tá bom? Fique com Deus. Barbosa, boa noite, bem-vindo. Assiste a replay, Barbosa, você vai gostar, tá bom? Beijo grande. O conteúdo foi só a 3. O conteúdo foi a 2 e a 3, tá bom? Até a próxima. Obrigado. Até a próxima live. Fiquem com Deus. Um abraço grande. Obrigado, obrigado, obrigado.